Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui com mais um Tem que Manter Isso Viu. Se não me engano, esse é o episódio 25. Tem que fazer as contas aqui direito. Nosso tema de hoje, a gente vai falar da política atualmente disponível, mas com um pouco de uma ênfase aí na intervenção militar do Rio de Janeiro, que se a gente for olhar bem, cara, quase todos os assuntos que apareceram mais durante esse mês de fevereiro meio que orbitam em torno desse evento, né? O decreto dessa intervenção por parte do Temer. Estou aqui com meu amigo Rafa. Bom, Rafa, fala um oi pra galera aí, mas se quiser depois eu posso voltar e dar uma introduzida aí. Olá pessoal, então vocês devem lembrar desde do último episódio sobre política, né? Gus, dá um mute, hein? Ah, Então, aconteceram algumas coisas, mas como o Gus lembrou, a intervenção acho que é o principal aqui do nosso debate de hoje. Não aconteceu ainda, né? Alguma coisa digna de nota que não seja a própria intervenção, né? Mas provavelmente aí a gente não torce por isso, mas deve acontecer algum evento, né? Que a gente ainda não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, enfim, né? Imagina que daqui a um tempo o tráfico some do Rio de Janeiro, isso seria muito bom, mas é improvável, então é bem mais provável que surja algum evento aí trágico que envolvendo o exército lá, porque tá tudo ali, né? Tem todos os ingredientes aí nessa panela de pressão. Do nosso último debate sobre política, aliás, quem nos acompanha sabe que é sempre no primeiro domingo do mês, mas a gente resolveu de novo adiantar o debate, porque, enfim, tem assuntos bastante interessantes. Só uma. Vou pontuar aqui alguns eventos que eu me lembro agora, que a gente pode discutir ao longo do programa, mas o principal, acho que a gente vai focar na intervenção. Então, vocês lembram que, enfim, na prática, até hoje, a gente está sem ministro do Trabalho, né? Mas aí o PTB conseguiu dar o seu jeitinho lá de manter um indicado que já é, né, próximo da Cristiane Brasil, mas ela mesmo já viu que não ia dar e desistiu. Rolou também a entrevista do Segovia, né, que é o, o delegado-chefe lá da Polícia Federal, e isso também deu certo problema. Parece que vai ter uma greve dos juízes, né, federais, porque, bom, não dá para ser juiz sem auxílio moradia, e eles querem, enfim, defender os seus direitos. E o Supremo também, né, claro, com o seu protagonismo, recentemente liberou habeas corpus coletivos, né, e também, principalmente, as mulheres que ainda aguardando o julgamento, estavam presas e são mães de filhos até 12 anos, né? Então esses são alguns eventos que eu me lembro recentemente, mas claro, vamos focar a intervenção no Rio, que é talvez a carta na manga que o Temer tirou aos 45 do segundo, né? Sabendo que ele vai ser presidente só até o final do ano. pois é, e o curioso é que, enfim, a grande coisa que estava no meio né, o bode no meio da sala era a reforma da Previdência, né, que estava vindo desde do ano passado e a princípio era o assunto do mês, né? A gente fechou o mês de janeiro com os caras lá matando lá para conseguir os votos, fazendo, né? Inclusive esse lance da Cristiane Brasil tem a ver com isso, né? Que era para garantir, bom, por um lado pagar o PTB por ter ajudado a livrar o Temer, mas por outro lado, enfim, garantir lá os tais votos da reforma da Previdência. Que, aliás, eu também tenho as dúvidas se os caras realmente achavam que eles iam conseguir passar isso ou se a articulação em torno da reforma da Previdência não era, de alguma forma, um jeito de justificar pagamentos, seja na forma de emendas parlamentares, seja na forma
reivindicação de cargos pela galera que livrou a cara do Temer nos processos lá que ele sofreu. Mas enfim, e aí de repente, né, no meio do carnaval, aparece essa história de intervenção militar, né, tipo, já tinha vindo uma fala do Rodrigo Maia de que, cara, não ia tirar de votação, mas que estava meio difícil, né, um negócio que era para votar essa semana, na terça-feira, e aí a galera sacou essa intervenção militar aí, alegando que a segurança no Rio de Janeiro, no carnaval, degringolou. Que, cara, primeiro que não é verdade, né? Não aconteceu nada de anormal no Rio de Janeiro durante o carnaval. E veja, eu não estou dizendo que, né, os caras espancarem o maluco na praia, enfim, várias cenas de assaltos que apareceram na TV e outras, né, roubo de carga, né, com fuzil, não sejam coisas que a gente deva considerar como normais, mas entendendo o sentido de normal como aquilo que acontece regularmente, essas coisas já estavam acontecendo antes do carnaval, elas continuam acontecendo depois do carnaval e elas vão continuar acontecendo por muito tempo. Não sei, aliás, eu tenho bastante dúvidas se qualquer coisa que esses caras vão fazer agora vai causar grandes mudanças na normalidade da brutalidade da violência no Rio de Janeiro. Então, é muito estranho, né, os caras sacarem isso do nada. Inclusive, uma coisa, né, uma coisa bem bizarra que é o papel do governador, né, do pezão nessa história toda, porque tem horas que eles querem dar a entender que o pezão meio que pediu a intervenção, só que, cara, a intervenção não envolve o sujeito pediu. O que o governador pode pedir, ele já tinha pedido, que era o tal do GLO. E, né, né, supondo que a coisa está fora de controle, precisa de uma ajuda, né? Mas então, assim, como é que o governador pede, me tira, né? Me tira parte do meu poder porque eu não dou conta? Tipo assim, cara, é muito estranho. E aí, e claro que tem outras falas, né? Tipo do ministro Jungmann, né, e tal, que dão a entender que não, que eles assim, como efetivamente deve acontecer numa intervenção, eles atropelaram o pezão e falaram, cara, você sai daqui, você não dá conta. Enfim, agora, o lance todo a leitura que eu faço isso é né, uma espécie de carta na mão que eles sacaram para tentar jogar aquela fumacinha ninja em cima né, da reforma da Previdência. Quer dizer, a reforma da Previdência desapareceu, jogou uma fumacinha ninja, e no lugar, né, apareceu intervenção militar no Rio de Janeiro, de repente virou a prioridade máxima universal do planeta. Todos temos que nos unir a isso. Tem até um anúncio aí, não sei se você viu, Rafa, do governo, que ele fala, né, o governo que está salvando a economia agora vai salvar o Rio de Janeiro, coisa desse tipo, assim. E aí, assim, umas coisas que eu queria me perguntar é tipo, cara, por que exatamente o Temer está fazendo isso? Porque, assim, veio umas conversas de que ele tinha interesse em ser candidato, que ele estaria falando dessa possibilidade com pessoas próximas dele e tal. E uma das leituras seria de que, bom, o Temer, né, sei lá, ele é um sujeito que surgiu na política, na segurança pública, né, ele começa as primeiras cargos que ele ocupa, assim, de alguma relevância na política, de secretário de segurança do governo do estado de São Paulo, se não me engano, pouco depois do massacre do Carandiru, acho que deve ter caído lá o secretário de segurança na época do massacre, ele assume logo depois, na época do Fleury, e enfim, e aí o trabalho dele começa ali na área de segurança pública. Então, né, eu vi umas histórias assim, tipo assim, gente dizendo, o pessoal em torno dele foi dizer, cara, talvez o que você devia fazer, já que você é um cara envolvido com a segurança pública, é deixar algum legado, algo desse tipo, na segurança pública. E aí o jeito seria tentar atacar o problema do Rio de Janeiro, e com isso talvez ele ganhasse alguma simpatia, porque, enfim, isso é um tema que algumas pessoas que por outros motivos o rejeitam poderiam achar interessante. Mas, cara, é impossível, né, ele conseguir voto, velho, para ir pro segundo turno com isso daí, cara. Tipo assim, eu duvido que, sei lá, o cara
o sujeito tem taxa de aprovação de 3%, cara. Se ele conseguir fazer alguma coisa, né, se essa intervenção tiver algum resultado positivo, que já é bastante improvável, demonstrável em poucos meses aí, né, antes de começar a campanha eleitoral, cara, ele não vai conseguir saltar para níveis razoáveis de aprovação para achar que ele pode ser candidato, tipo assim, e ter alguma chance de ganhar. E aí eu fico me perguntando assim, mas o que esse cara quer como candidato? Porque ele já tem imunidade como presidente, então não é para conseguir imunidade, né? Por exemplo, talvez uma das coisas no caso do Lula, por exemplo, seria tentar, como ele está, né, perigando ser preso aí por causa da condenação lá, se ele conseguir, né, se o processo conseguir ser, digamos assim, enrolado até a época da formulação das candidaturas, ele sair candidato, ele pode conseguir algum tipo de liminar, habeas corpus aí, envolvendo TSE e qualquer coisa assim, para conseguir ficar fora da cadeia, pelo menos durante a campanha. Então, seria a estratégia do Lula. O Temer não precisa disso, porque ele é presidente até o final do ano. Você ser candidato e perder a eleição não te garante nada depois da eleição. Aí eu fico me perguntando, será que isso tem a ver com uma pressão do partido dele, né? Eu me recuso a chamar o PMDB de MDB. Então, o PMDB, ele quer, né, entendendo que o tempo de TV do candidato à presidência e que do PMDB é grande, né, porque eles têm uma bancada enorme, é útil também para vender candidatura de parlamentar. Será que é isso? Querem botar o Temer de candidato para ele promover os parlamentares do PMDB? Como, aliás, é o caso com outros partidos, né? A razão pela qual a Manuela Dávila está saindo candidata é para melhorar a posição parlamentar do PCdoB. Não tem expectativa nenhuma de ganhar a eleição. Será que é isso, então, que o Temer quer? Quer dizer, ajudar seus correligionários a conseguir manter algum número grande no parlamento e talvez com isso garantir outras coisas aí? Enfim, eu fico me perguntando por que ele está fazendo isso. Eu acho que a gente também tem que falar um pouco das consequências do Rio de Janeiro, porque essa intervenção militar é um absurdo, mas acho que eu queria começar com a razão política disso. E depois, de repente, a gente passa para as outras coisas aí. O que você acha? Desde o começo, e aí a gente viu os próprios analistas políticos, estava claro que tudo que estava sendo feito tinha algum outro interesse maior por trás, que não era, obviamente, a segurança do Rio de Janeiro. Não vamos esquecer que a aproximação da segurança do Rio, né, da cúpula de segurança do Rio com o Exército, já vinha acontecendo, e essa proximidade já rolou várias vezes, né? Nos últimos anos a gente viu o Exército no Espírito Santo, se não me engano, no Rio Grande do Norte também, enfim, em vários lugares do Brasil. E menos, acho que não tinha dado 2 semanas quando declararam essa intervenção, que a própria cúpula de segurança do Rio teria divulgado o plano, né, para os próximos anos da polícia, alguma coisa assim, o que também, né, como muita coisa no Brasil, era só velhas ideias requentadas, né? Eu lembro que usaram até um museu de grandes novidades para dizer sobre esse plano que tinham lançado para a polícia do Rio, para logo depois falarem, não, agora a intervenção. Aliás, todo mundo deve ter visto, né, a crítica, o comentário que uma professora que trabalha com segurança pública na Federal Fluminense falou na Globo News, tal, a gente linka aqui nas referências. Eu acho que o que ela diz ali resume bem, né, o sentimento de revolta que os cariocas têm. Com certeza, como o Gus falou, o Temer precisava de um álibi, né, para enterrar a Previdência, porque ele já não tinha voto. Todo o drama do Ministério do Trabalho era para tentar garantir esses votos da Previdência, o que no final, né, não conseguiu nenhuma coisa nem outra. E até dizem que, se você olha as pesquisas mais recentes, a preocupação do brasileiro com segurança, né? Claro que essas pesquisas aí a gente sempre tem que lê-las com um asterisco, né? Porque, enfim,
é sempre a mesma coisa. Aparecem pesquisas, as pessoas tomam decisão, aí as pesquisas mudam, e, enfim, no final não há uma predição aí em torno dessa pesquisa, e ela, como termômetro de ocasião, né, você tomar decisões dentro desse termômetro também não é uma boa estratégia se você, em tese, é um bom gestor público, né? E nessas pesquisas apontam que a preocupação com segurança pública atualmente é maior do que as outras, emprego, saúde, educação e etc. Claro que porque a política, né, de segurança no Brasil ela é completamente antiquada. A gente já chegou a citar aqui, se não me engano, no episódio sobre o Exército, né, o quanto a instituição Polícia Militar ela fica num limbo histórico, né, e hoje em dia prático, de você ter que ter uma força militar para usar contra seus próprios cidadãos, e com uma estrutura, né, diferente da Polícia Civil, que seria talvez o caminho mais adequado para você ter uma política de segurança unificada e que não envolva militarismo, né, pelo menos no dia a dia do cotidiano das cidades, né. Até no episódio do Exército, acho que a gente meio que entra num consenso que é bom você ter um exército, mas esse exército não é bom para ser usado contra os próprios cidadãos. E por conta dessa indicação de que segurança pública é o principal preocupação do brasileiro hoje, o Temer, claro, né, eu vejo o Temer assim como aquele cara que pensa, cara, fudido e meio, entendeu? Então, eu tenho mais um ano, ele vai usar todas as cartas que ele tem na manga para justificar os seus fracassos. Então a Previdência não passou porque havia algo mais importante, né, mais urgente para tratar, que é a segurança dos cariocas, e a gente sabe que esse é o último interesse, provavelmente, dele e de todo mundo do PMDB. Ao mesmo tempo que ele joga dentro desse caos, né? Então, como o Bolsonaro hoje tirando Lula, né, é a única unanimidade aparente ou momentânea entre os cidadãos brasileiros, principalmente esses que talvez enxerguem no Temer um pouco de salvador da pátria, porque, infelizmente, questões econômicas, índices econômicos influenciam bastante a percepção do brasileiro com qualidade administrativa dos seus governantes. Então, o Temer, e alguns analistas disseram isso, quer colar nesses eleitores do Bolsonaro. Então, o próprio Bolsonaro se manifestou dizendo, não, ele não vai conseguir se apropriar da minha agenda, porque uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro é exatamente o que o Bolsonaro gostaria de fazer se ele tivesse esse poder, como colocar exército em vários outros estados, né? Então, o Temer está jogando com esse contexto de tentar alguma popularidade, colocando o exército nas ruas de forma indireta. E aí, é claro, né, até para finalizar um pouco o meu primeiro comentário, claro que olhando para o cartel de opções que ele tinha, você ter o segundo maior estado do Brasil, administrado pelo seu próprio partido, e completamente falido, né, completamente assim, desmoralizado de qualquer ponto de vista que você olhe, financeiro, administrativo, político, ele falou, pô, Pezão, vou aliviar o seu lado, você já tá fudido mesmo, né? O Pezão dificilmente vai, eu acho que ele não vai ter a capacidade nem de tentar a reeleição, né? Ele poderia, caso ele tivesse alguma chance, mas ele nem vai tentar. Então ele deve ter ligado, combinado, falou, pô, esquece aquele plano que você tinha para seus policiais, uma mão lava a outra, eu faço aqui a minha parte, alivia aí o seu lado, tal, né? Porque simplesmente ele abre mão do seu poder de administração e já no dia seguinte já exonera o seu secretário de segurança, mostrando que, enfim, ele está completamente jogado ao acaso, né? O que vier tá bom. Então, enfim, é muito triste isso para os cariocas, né? Que já há muitos anos, e tem ficado cada vez mais claro, sofrem na mão desses maus políticos.
E, inclusive, já esse secretário de segurança, né, que tá aí, ele já era um negócio meio esquisito, né, meio encostado, né, tipo, ninguém queria assumir, o Pezão, se não me engano, se eu não lembro bem, era uma coisa assim, tipo, o Pezão tentou uns caras, os caras não aceitaram, e meio que sobrou esse cara aí, que ele já era alguma coisa lá na época do Beltrame, e aí ele assumiu, mas enfim, cara, a coisa tava bem estranha, né. Outra coisa que eu lembrei é que, cara, também passou meio batido, acho que ainda tá aí de pé essa história, mas antes de decretar, né, teve um momento, teve um momentozinho, uma última tentativa antes de fazer o decreto da intervenção militar, que eles ventilaram a ideia de fazer o Ministério da Segurança Pública, né? E isso estava num contexto de umas conversas com o PR, daquele Valdemar da Costa Neto, né? Tipo, que é outro bandidão, pivô lá da Lava Jato, que aí, que, enfim, já cumpriu alguma parte da pena dele, mas continua presidente do PR, e, e aí estavam negociando alguma coisa com ele, porque o PR queria um ministério novo, aí veio essa história de Ministério da Segurança Pública, que, cara, para mim tava ventilando para ver se arrumava um lugar para esses caras, e no fim acharam que isso não ia colar também, provavelmente fizeram a conta lá, isso não ia adiantar nada para conseguir lá os tais dos votos da Previdência, e aí resolveram largar da Previdência de vez. E aí é curioso, né, quer dizer, logo depois que acaba, né, que sai o decreto, perdeu o sentido votar, aí o Roberto Jefferson meio que dá o foda-se lá pro lance da Cristiane Brasil, é, e aí, inclusive, a Globo apareceu dizendo que o sujeito lá, que é o secretário interino, o ministro interino do Ministério do Trabalho, também tem um problema na justiça, né? E aí, meio que o PTB disse que esse cara pode até ser o indicado, desde que ele consiga demonstrar que esse problema na justiça dele, na verdade, enfim, que ele consiga arquivar lá o processo. Provavelmente não vai dar certo também. É, e, e aí você vê, né, como esses negócios todos estão meio linkados, né? Porque a gente mencionou esse lance enfim, não, na verdade, antes de falar disso, porque eu ia passar por uma outra coisa aqui, no negócio do Segovia, mas na verdade, acho que também precisa comentar um pouco o problema em si, né, da intervenção. Uma coisa que eu sempre achei, na verdade, que uma coisa desse tipo ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu achava até que isso ia ser bem mais cedo do que foi. Me espanta que ninguém tenha tido essa ideia antes. Talvez provavelmente porque não tinha. Eu acho que só acharam que essa ideia ia colar melhor hoje porque apareceu, né, essa legião de fãs aí de gente como o Bolsonaro, que antes era um pouco mais difuso e tal, e talvez acho que talvez os políticos tivessem medo de propor algo desse tipo, porque poderia ter uma reação maior da sociedade. Aí vendo que apareceu aí um contingente aí de uns 20% aí que acham Bolsonaro alguma coisa interessante, aí falar, bom, com esses 20% aí já dá para arriscar, né? Mas eu sempre achei que, cara, isso eu lembro assim de anos, cara, tipo assim, 10, 15 anos atrás, eu sempre achei que mais cedo ou mais tarde ia começar a tratar do que acontece no Rio de Janeiro como uma guerra, porque, de fato, em certa medida, é o que acontece lá. Eu não estou dizendo com isso que eu achava, que eu torcia para que isso acontecesse, nem que eu acho que isso vai resolver, isso com certeza não vai resolver nada. Inclusive, bom, você já mencionou, né, a fala daquela professora e tantos outros que mencionaram a mesma coisa. Quer dizer, o Exército está lá no Rio de Janeiro já tem muito mais tempo. Inclusive, tem um dado aí que apareceu, né, eu não lembro agora quem foi que divulgou esses dados, mas ele circulou bastante, muitas pessoas falaram dele, que é um dado que mostra a evolução do número de homicídios, né? Inclusive, no Rio de Janeiro, inclusive, acho que ele tinha, inclusive, por bairro e tal. E mostrava, assim, uns números, muito claros, assim, de que, quer dizer, tinha um certo patamar, né, que, enfim, já era alto, mas que estava lá, que inclusive estava sofrendo, teve um processo de queda aí quando entrou lá as UPPs, do número de homicídios e nessas regiões que estavam ocupadas. Aí, enfim, começou a dar uma piorada, mas assim, nada, né, não tinha chegado a níveis anteriores às UPPs,
e aí começou a entrar exército e tal, em alguns lugares, e aí quando o exército sai, o negócio, cara, dá um salto gigantesco e passa de níveis anteriores às UPPs, que é mais ou menos onde a gente está agora e crescendo, né? Claro, qual que é a análise, né? Tipo assim, gera uma tensão no lugar e quando os caras saem, né, aí pronto, o negócio degringola, né? E, assim, primeiro, assim, o melhor que pode acontecer, eu acho, com essa intervenção militar é algo desse tipo, né? Quer dizer, os caras entram, eles meio que dão uma segurada e mantêm as coisas mais ou menos como elas estão, e quando os caras saem, a coisa piora ainda mais. Né? Isso é o pior que pode acontecer, assim, considerando que manteriam a atuação mais ou menos do mesmo jeito, sem grandes medidas mais drásticas, assim, afetando direitos e tal das pessoas. Enfim, fora o que eles já fazem, né? Mas eu acho que a coisa pode ser muito pior, enfim, e pode degringolar de negócio numa batalha campal lá nesses lugares. Agora, de todo modo, então, enfim, de novo, isso é uma coisa que eu achava que já ia acontecer. O mais incrível é que continua não tendo um debate melhor sobre, cara, o que fazer no lugar disso, né? Porque o que eu tenho visto é isso. As pessoas falam, ah, não, mas isso não vai dar certo, e o que precisa fazer no Rio de Janeiro é melhorar a saúde, a educação e a economia. Tipo assim, velho, na boa. Dizer isso é uma coisa que não dizer nada, né? Isso na verdade me parece que só favorece o discurso da galera que quer ver intervenção militar, porque tipo o sujeito sempre falou isso não tem, né, não tem efeito prático nenhum, aí vem o sujeito, não, mas eu preciso resolver aqui os bandidos primeiro e depois a gente vê essas coisas. O discurso é sempre esse, vamos, né, matar os bandidos e depois a gente tenta reerguer com o que sobrar. Cara, não vejo, né, nenhuma discussão qualificada sobre o problema, enfim, primeiro, o problema da pobreza, o problema de como, de como que o crime se organizou, né, e aí fatalmente eu vou voltar no problema da guerra às drogas, né, porque também a ascensão desses números aí de violência, número de população carcerária, isso aumentou exponencialmente a partir do momento em que se mudou a tal da política lá de guerra às drogas e, cara, começou a se prender gente pra caralho, isso aí ajudou os caras a formar as organizações criminosas que a gente tem hoje, né? Teve uma entrevista aí da Miriam Leitão com o Roberto o Barroso, né, o juiz, o ministro Barroso, que inicialmente ela ia perguntar sobre o caso do Segovia, mas lá pelas tantas ela pergunta também na intervenção, né? E aí o Barroso, como sempre, né, ele defende isso, ele vem com uma história, cara, precisa mexer no mercado da droga. Né? O que hoje você tem, né, um crime organizado, estruturado em cima do mercado da droga. Claro, também tem, vamos dizer assim, a parte das milícias ali que faz aquela coisa mais mafiosa, né, de controlar, de oferecer algum tipo de segurança em troca de estoque e dinheiro do pessoal do comércio local. E também atravessando serviços e tal, que o Estado não presta direito, mas, cara, o grande motor econômico desses lugares é o comércio da droga, que é extremamente lucrativo, e é justamente lucrativo porque não tem imposto, não tem nada, e a única coisa que você precisa é ter uma pancada de fuzil lá e manter a polícia fora do seu lugar, ou então manter a polícia do seu lado. Cara, é preciso fazer alguma coisa para mexer nessa lógica econômica. Então, assim, eu acho. Eu sou, né, eu tenho que ser radical com isso, com a história, né? Velha história. Pô, tem que tratar a droga como problema de saúde, libera geral essa porra, para acabar com o mercado. Ou melhor, na verdade, eu acho o seguinte: não é questão de acabar com o mercado, é questão de incluir essas pessoas no mercado. Mas os caras são bandidos traficantes, velho. É um contingente tão grande de pessoas envolvidas nisso, que está pegando em armas, que eu acho que tem que tratar isso como uma espécie de guerra civil mesmo, no sentido de que você não vai acabar com a guerra civil prendendo todas as pessoas que estão do outro lado ou matando todas as pessoas. Você vai ter que chegar num acordo, você vai ter que fazer uma porra de um acordo de paz. Você fala assim, olha, é o seguinte, então assim, nós vamos legalizar esse mercado, você vai pagar imposto e eu vou pedir para você entregar suas armas. E você vai transformar esses caras que hoje são bandidos em não bandidos, né? E claro, você vai julgar os casos extremados, você vai criar alguma política para tentar resolver isso.
como em qualquer guerra civil, cara, como rolou na África do Sul, no Apartheid, enquanto o Brasil não perceber, cara, principalmente ali o caso do Rio de Janeiro, mas isso está no país inteiro, cara, não perceber que nós estamos em guerra contra nós mesmos e a gente precisa criar um pacto cívico aí, um pacto social em que passe a incluir as pessoas que estão em guerra, a coisa não vai funcionar. Simplesmente ir lá e botar os caras para combater, a gente vai conseguir, de repente, o que está rolando na Síria, entendeu? Tipo, então, não sei, acho que tem que mexer no mercado da droga, tem que tornar o mercado da droga um mercado formal e, em troca disso, cara, pedir para as pessoas entregarem as armas e a gente parar de estar em guerra. E o Barroso, só porque eu mencionei, porque eu tenho essa, sei lá, postura meio radical de liberar tudo e tratar de como problema de saúde e tal, o Barroso tem, vamos dizer assim, um negócio em etapas, né? Tipo assim, pô, libera a maconha, formaliza, organiza todo o mercado da maconha, se der certo, começa a liberar outras drogas e vai criando as políticas do governo, né? E uma coisa que ele falou, cara, o Estado tem que ser contra a droga, mas não contra a droga, contra o cara que trabalha com a droga, mas contra o efeito, né? É contra o efeito de saúde que ela eventualmente provoca, e que não provoca em todo mundo. Então, enfim, mas tratar isso dessa forma, inclusive né, para poder, cara, incluir essas populações, cara, um mercado que gera uma grana violenta, a gente precisa trazer essas pessoas para dentro do país, né? Elas estão fora hoje, por isso que elas estão lutando, né? Enfim. Fundamental, era algo que eu ia lembrar, a questão da guerra às drogas, que é algo completamente alucinado, né, no sentido de que quanto mais você investe nisso, mais dá errado, e, pô, insistir nisso, ninguém vai conseguir continuar insistindo nisso. E para mim é mais bizarro toda essa discussão. Às vezes a gente pode até pensar num episódio para falar sobre guerra às drogas, ou liberação ou não, porque eu já vi ou visualizo muita gente falando mal, sendo contra a política de legalização, tomando uma cerveja, tomando um vinho, fumando um cigarro, saca? Tipo, a gente já tem exemplos excelentes do que fazer com o controle de drogas, educar as pessoas, usar o dinheiro dos impostos para investir em saúde, ou seja, isso já existe. E quando a gente se gaba da Ambev ser uma das maiores empresas brasileiras do mundo, é justamente porque é uma das melhores em produção, distribuição e venda de álcool, né, que é uma droga. Ou quando a gente olha, sei lá, para as farmácias, né, que não à toa se chamam drogarias, né? Então já existe regulação e controle de alguns tipos de droga, por que não de todas, né? Então a ideia de legalização ofende as pessoas porque no fundo elas não se importam com as vidas que estão sendo perdidas. E outra, a demanda por drogas, ela é constante, isso não vai sumir de uma hora para outra. Então é melhor você, como um adulto responsável, preocupado com o bem-estar dos cidadãos e não só com a moral e com, enfim, as posições hegemônicas das convicções pessoais, né? Então, aquele lá, eu sou contra o casamento gay. Porra, não case com um gay. Eu sou contra a legalização das drogas. Não use as drogas, entendeu? Ninguém tá te obrigando. Agora, essa imposição de uma opinião pessoal, de forma hegemônica, impede que vidas sejam poupadas de todos os lados. Tanto de quem hoje não pode usar drogas com segurança, né? Como já se faz com o álcool. Tem os bares, tem blitz para bafômetro, tudo formas da sociedade se organizar para evitar problemas em torno do consumo de álcool, por que não de outras drogas? Então, eu acho que o próprio Beltrame, que é o secretário de segurança anterior, que ficou durante todo o governo Cabral e parte do governo Pezão, que inclusive implementou as UPPs
e viu e hoje reconhece o fracasso das UPPs, porque ele sempre falou, foi feito só uma etapa, que foi levar a polícia para dentro das comunidades, porém as outras tarefas que deveriam correr em paralelo e que ele sempre falou que são fundamentais, e eu nem estou defendendo o Beltrame, mas eu sempre acompanhei o trabalho dele, do ponto de vista de, trabalho ingrato, né, o maluco que tem que sentar nessa pica, porém ele sempre deixou claro que o fracasso das UPPs é porque se foi até determinado etapa, não se avançou nas fundamentais, que é levar mais educação, saúde, enfim, integrar a comunidade em torno de outras questões muito importantes para lidar com o problema da segurança. Mas ele é um cara que, ainda enquanto secretário, sempre disse que a guerra às drogas não funciona e ele até chegou, se não me engano, a viajar para o Uruguai e para Portugal para conversar lá com os responsáveis pelos programas desses países e que conseguem demonstrar por A mais B o quanto melhorou o problema, né? Enfim, é um problema mais fácil de lidar do ponto de vista da saúde pública quando você considera a legalização. Então, vai ficar esse enxugamento de gelo com o Exército, que já é ineficiente naquilo que ele deveria fazer de proteção de fronteiras, né, e de impedir aí a entrada de coisas que vêm de fora. Ele só vai ser eficiente dentro desse período que ele tiver no Rio, vai ter ali alguma saturação, né, de soldados e tal, vai coibir alguns tipos de atividade, porém, no geral, quando o Exército terminar essa operação, vai voltar a ser tudo como era, porque nada estrutural foi mexido como é a guerra às drogas. E hoje eu estava vendo o Globo Rural, né, e teve uma das matérias era sobre a colheita de castanha do Pará, e diz que a safra de castanha do Pará no ano passado foi muito ruim, enfim, tipo, sei lá, e a previsão desse ano, na verdade, é de uma colheita extremamente boa, assim, mais de 5 vezes a colheita do ano passado, e uma das coisas que tinha uma bióloga lá, e ela estava falando o seguinte, é que provavelmente a razão tem a ver com problemas climáticos e tal, né, que o clima ali, enfim, mudou alguma coisa, né, no clima e afetou a produtividade das plantas, mas que também é comum que quando tenha, e é por que eles estavam esperando uma safra boa, porque quando as árvores, né, da castanheira passa por um período que ela produz pouco, é meio que tem uma espécie de acúmulo, né? E aí no ano seguinte é esperado que ela produza muito mais do que o normal, ela fica mais vigorosa nesse sentido, né? E aí é curioso, né, que você está falando, porque essa entrada do Exército, acho que o potencial que ela tem é justamente esse, né? Você vai gerar, né, a partir do momento que né, ali o crime ele se vê cercado, né? Pode gerar duas coisas, né? Uma fuga, que é uma preocupação que os governadores dos estados vizinhos já manifestaram e logo nos dias seguintes já foram lá chamar a gente para conversar lá do governo federal, porque, cara, e aí, velho? Vocês vão botar a galera lá para fazer pressão no Rio de Janeiro e os caras vão fugir para cá, né? Minas, São Paulo, Bahia, Espírito Santo. E aí a outra alternativa é isso, né? Os caras se retraem, se escondem, eventualmente uns deles vão ser pegos, mas provavelmente a maioria não, porque os caras vão ficar na miúda, só que nessa deles ficarem meio na deles, eles vão, enfim, vai afetar a atividade econômica deles e, cara, eles vão ter que, na hora que o exército sair, eles vão ter que aproveitar para poder compensar tudo que eles não tiveram, né? Tipo a castanheira que, quando estava assim, sofrendo a pressão do clima, baixou sua produtividade, mas quando o clima dá uma folga, ela vai lá e arrebenta e produz muito mais. E aí é isso, né? Como você mencionou o Beltrame e essa, né, essa ideia do plano, que também realmente é interessante, e na verdade ele não inventou isso, né? Ele foi buscar isso na Colômbia, onde os caras fizeram bem feito. E você tem que, né, não só fornecer os serviços, né, que é uma das coisas que o pessoal está falando, né, as questões sociais ali,
dentro dessas comunidades invadidas, mas, cara, você tem que integrar eles no sistema econômico. Eu acho que no Brasil, como tem essa coisa muito assistencialista, né, que não é ruim por um lado, eu acho que ela é necessária porque, cara, é tudo muito precário, mas dificilmente vem com uma contrapartida econômica de fato, né? Porque na verdade o que parece é isso, né? O ideal, né, digamos assim, para essa elite política seria que essas comunidades continuassem sendo o que elas sempre foram, né? Uma espécie de repositório de mão de obra barata para fazer serviços domésticos, né? Se pensar que o Rio de Janeiro, essa cidade administrativa, né, que enfim depois passou para Brasília, mas tem, né, ele surge dessa forma, né, como essa cidade administrativa, tem um monte de gente que é sustentado pelo Estado né, e uma sociedade escravocrata que nunca deixou de ser depois da abolição dos escravos. Então aquele contingente de gente livre passa a ser funcionário doméstico, uma espécie de escravidão paga, né, tipo a lá Reino Unido, época vitoriana, né, aqueles servos assalariados. Mas é uma casta, né? Ninguém está pensando em pensar em que tipo de atividade econômica nós vamos fazer para integrar essas pessoas na sociedade efetivamente, porque nós temos um problema aqui, né? Porque no nosso modo de vida, né? Não acho que ele seja bom, mas enfim, ele está colocado dessa forma. A felicidade se mede por consumo, né? Então, cara, enquanto essas pessoas não tiverem uma atividade econômica que lhes permita ter acesso a consumo. Deu uma melhorada aí na época né, na época da melhora econômica aí na época do Lula, mas tudo baseado em consumo. Então essa galera tem que ter consumo e eles são o tempo todo bombardeados dizendo que, olha, certos tipos de trabalho são bons, certos tipos de trabalho são uma bosta. E vem a mensagem que vocês têm que continuar fazendo os trabalhos bosta e não pode ter nenhuma pretensão de ter uma vida melhor que essa, né? Porque, cara, o salto vamos dizer assim, é evidente que a propaganda do crime organizado, né, para atrair gente, fora a coerção, né, tipo, o cara não tem muita alternativa, mas tem o lado, entre aspas, positivo que ele oferece, né, que é, cara, acesso a um pouco mais de dinheiro para poder consumir o que todo mundo está dizendo que é bom, né, e as pessoas não têm acesso. Eu acho que, inclusive, essa crise toda em torno do, né, talvez porque tem a crise recente no Rio de Janeiro, um dos aspectos da crise recente do Rio de Janeiro é esse roubo de cargas, né? Que cara, o negócio tá grave, tá afetando inclusive a entrega de mercadorias no país inteiro, né? Porque muita coisa passa do Rio de Janeiro, coisa de importação, e, cara, os prazos de entrega das coisas estão mais caros, os fretes estão mais altos, porque as coisas estão sendo roubadas, e eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Quer dizer, veio essas entradas aí de exército, polícia, de mais enfrentamento, afetando certas áreas né, da economia do tráfico, os caras têm que diversificar as atividades. Aí o cara, vou roubar carga para vender no comércio popular, e o cara tira uma onda meio de Robin Hood, né, porque o maluco vai lá, rouba, né, a carga dos ricos que está indo fazer as entregas para vender nas feiras um pouco mais barato e dar acesso para as pessoas a coisa que não tem. Tipo, que tá vendendo pão, velho. Então, assim, entendeu? Não é só geladeira, televisão, entendeu? Qualquer merda, cara, que esse cara conseguisse roubar no caminhão, ele tava vendendo. E, cara, isso tem a ver com uma galera que quer dizer, que vive num país, né, onde prosperidade é igual a consumo, e essas pessoas são completamente alejadas do ambiente de consumo. E não só porque, sei lá, o país não é tão rico assim, ou falta, né? Porque, assim, além do problema normal aí que a gente tem da distribuição de renda, mas parece que tem uma coisa meio perversa mesmo, de que a sensação de viver bem, né, do rico nesse país, ela depende também da existência de um contingente de pobres para ele se sentir rico, né? Inclusive, tem toda a lógica de ascensão de classes no Brasil, né? Porque teve esse louvor aí da ascensão da classe C, né, no período do Lula, mas parece que toda a lógica da ascensão da classe C envolve ter a existência de alguém pior, né? Inclusive, uma das coisas que você pode ver isso é justamente esse descolamento entre essas classes ascendidas e um pensamento solidário com as classes mais baixas. Pelo contrário, né? Essas classes ascendidas rapidamente
bandam para um pensamento político de direita, porque eles acham que eles conseguiram ascender por mérito. Né? Enfim, e aí, quer dizer, porque a partir do momento que você subir um degrau, você já está com o direito de pisar no degrau inferior. Então, cara, é muito perverso. Cara, não é matando as pessoas numa intervenção dessa que vai resolver, né? Enfim, eu não sei se a gente segue. Acho que outro. Enfim, comenta aí, depois eu ponho um outro negócio aqui. Não, só para finalizar, você está falando, é corretíssimo. Isso tem bastante a ver com a cultura do brasileiro e a sua relação com a sua ganância, né, a sua pretensão de ascender para uma outra classe. E eu acho que talvez algo que resume de forma assim bastante objetiva isso tudo que você acabou de descrever é a nossa própria classe política, que eventualmente é feita de pessoas que ascenderam para essa classe, ou seja, elas eram pobres e tal, mas que estando ali se acostumam com todos os privilégios, né, que essa classe dá acesso, quando não se corrompem, né, em troca de mais coisas. Então, vendo a situação do Rio hoje, eu só consigo lembrar e claro, cada vez que a Lava Jato dá um passo além no Rio, ela descobre que toda aquela cúpula do Cabral, né, que domina o Rio de Janeiro desde o final dos anos 90, pelo que eu acompanhei, quando ele assumiu a Câmara, né, Legislativa do Estado do Rio, já com esse discurso de que ia mudar a corrupção e tal, e no fundo os caras depreciaram o estado do Rio de Janeiro ao longo de mais de uma década. Não foi roubando pouco, foi desviando bilhões com viagens, com jatinhos, com joias, tem uma foto que os agentes, quando entram no apartamento do Cabral, flagram, né, a geladeira dele, é só aqueles bifes de R$100 o quilo, o aigu, enfim, só bife de Kobe, umas paradas assim, ou seja, o cara alucinou, ele foi completamente absorvido por essa questão de eu preciso de todo o dinheiro do mundo, aí, pô, né, para não citar o Cunha, e agora, né, se a gente já quiser partir talvez para outros assuntos, o Paulo Preto, né, não sei se você viu, mas acharam milhões de dólares na conta do Paulo Preto, que seria meio que enfim, esse grande lavador de dinheiro, esse grande caixa mestre, né, do PSDB de São Paulo, o que provavelmente não vai dar em nada, né, como todos nós sabemos, eles não são petistas, mas, enfim, esse é o retrato, o registro da política no Brasil, de desvios, de caixa 2, e de que, no fundo, o bem da população é um efeito colateral de alguma coisa que acontece por acaso se eles tiverem sorte, né? Se tiverem sorte. Outro caso também que também começou a desviar assim é a Lava Jato, que começou que saiu prendendo gente no Paraná envolvida com a concessão de rodovia federal. Diz que tinha uma rodovia lá que cobrava R$22 um dos pedágios. E aí eu até comecei a olhar isso, mas cara, o que isso tem a ver com a Lava Jato? Mas na verdade é porque era rodovia federal, então tinha um link lá com a galera do esquema de pagamento de propina, não lembro exatamente qual é o partido, mas aí já deu espirrou alguma coisinha assim lá no Beto Richa, mas alguém já virou e falou, não, mas o Beto Richa não está sendo investigado, né, enfim e tal, mas se tiver alguma coisa a gente vai olhar, né, claro. Então, assim, realmente, o caso do Paulo Preto, além de tudo, na verdade é que tem um risco sério desse negócio prescrever, porque, cara, isso faz tanto tempo, né, acho que uma outra coisinha do PSDB, quando aparece, por acaso eles dão a sorte de prescrever, né, como quase aconteceu lá em Minas também com o Azeredo, né. Enfim, aí você vê, né, nossos amigos juízes que, coitados, né, bom, né, como você mencionou,
vão ficar, estão perigando perder o auxílio moradia. E eu acho interessante como tem uma nota, né, que o sindicato, sei lá, que é a Associação dos Juízes Federais divulga, que, cara, eu acho que ela reflete, inclusive, isso que eu estava falando ali, né, de um modo geral, sobre a sociedade, porque na hora que ela vai justificar por que eles têm que fazer greve, né, a justificativa é que tem uns procuradores aí, uns caras da advocacia lá que estão ganhando mais, entendeu? E, cara, como assim esses caras estão ganhando mais que a gente? A gente é muito melhor que eles, né? Tem sempre essa ideia assim de né, parece a carta tem uma coisa de uma dignidade ferida, né? Que aí eles foram obrigados a procurar outros meios de compensar a dignidade perdida porque certas carreiras estão tendo reajustes e a deles não tem, então isso justifica eles criarem esses privilégios para si. E agora, como isso está sendo ameaçado de ser cortado, eles vão dizer de jeito nenhum, nós temos todo o direito, né? Então, assim, fico realmente tocado com né, porque você vê, né, uma pessoa assim que, né, as pessoas que têm tanta dignidade ser atacadas em sua dignidade realmente é muito tocante, né? Então, né, quase que eu torço para que eles tenham sucesso, né, na briga pelos seus tão apreciados direitos, né? Por falar em direito, na verdade, uma outra coisa que tem um debate que também surgiu ainda em relação à intervenção, mas assim, um aspecto aí meio jurídico, né? Tem a ver com o lance o Exército foi pedir. Cara, duas coisas, na verdade, interessantes, né? Que uma era assim. Tem gente dizendo que o decreto não poderia, que a Constituição não permitiria colocar um interventor militar. Aí tem gente dizendo que isso não tem nada a ver. E aí, isso é uma coisa. Outra que eu não sei dizer, não fui ler, enfim, mas, sei lá, de todo modo, se for isso já é estranho. Mas a segunda coisa é que tem um lance de que estão tentando garantir que eventuais crimes cometidos, sei lá, assassinatos ou homicídios, vamos falar assim, cometidos pelos militares durante as operações, teriam que ser julgados pela justiça militar e não pela justiça comum. E aí tem a gente alegando que a justiça militar sabe julgar melhor militar. Não sei que sentido é isso, de todo modo. Mas que, além de tudo, também tinha o lance da emissão dos mandatos de busca e apreensão coletivos, né? Que permitiria as pessoas, a polícia, eventualmente entrar em várias casas sem que você tenha previamente identificado que aquela casa específica teria alguma coisa para poder buscar arma e outras coisas. E aí eu acho, na verdade, que tem um debate interessante em torno disso, porque, assim, na verdade, isso não devia estar acontecendo, mas, enfim, já que está acontecendo, tem um debate curioso que é da legalidade dessa medida, né, a emissão desses mandatos coletivos. E aí tem uma justificativa do lado da polícia, dos militares, enfim, do lado de quem está envolvido com a intervenção, de que o que acontece é que muitas pessoas são obrigadas pelos criminosos a guardar armas e coisas na sua casa e elas não podem dizer para a polícia, tem umas armas aqui em casa, leva, porque senão elas vão ser mortas, né, se elas fizerem isso, e que, em certa medida, por causa desse tipo de situação, essas pessoas, seria bom para essas pessoas, na verdade, um mandado coletivo, porque permitiria que a polícia entrasse e tirasse as coisas da casa delas. Por outro lado, evidentemente, a galera vira e fala assim, não, mas velho, você está invadindo a casa das pessoas sem ter um motivo, e a polícia é escrota pra caralho, e é mesmo, cara, ela entra na casa das pessoas e trata as pessoas como bandido, né? Em nenhum momento você vai pensar que a pessoa que tem uma arma na casa dela, ela, sim, por mais que ela esteja sendo oprimida, ela também é suspeita porque ela tem uma arma na casa dela. Eu acho curioso porque, na verdade, eu acho que os dois lados têm razão. E talvez o problema é que, sei lá, por exemplo, do ponto de vista do mandato coletivo, inclusive tem justificativo dizendo que, sei lá, outros países, entre aspas, desenvolvidos emitem mandatos coletivos, né, para tratar de coisas como terrorismo, etc. E as pessoas acham relativamente normal. Tenho certeza que alguém lá também reclama, mas enfim. Mas o problema geral é todo esse. Se a polícia, né, de posse de um mandato coletivo, entrasse na casa da pessoa de modo respeitoso, né, e ao encontrar alguma coisa, assumisse a possibilidade dessa pessoa que tinha essa coisa na casa dela, não teria colocado lá
não ser um bandido, mas ser alguém que está coagido a ter essa arma em casa, de repente isso podia funcionar. Acontece que a polícia entra na casa dessas pessoas já as tratando como bandidos, mandado individual ou coletivo, né? E, cara, evidentemente essas pessoas são afetadas nos seus direitos. Então, cara, tem um monte de problema, de paradoxo, de bizarrice nessa história, inclusive um que é o lance da justificativa, né? Porque é muito louco, porque você tem um pessoal, digamos assim, claramente de direita, tentando justificar mandados de busca e apreensão coletivos, o que é claramente uma afronta a direitos individuais, que deveria ser a base da posição ideológica liberal do sujeito de direita. E, por outro lado, você tem uma cara de esquerda sendo contra a supressão de liberdades individuais, só que ela também não pode defender isso nessas bases com muita força, porque é um argumento liberal, né? Então você tem um sujeito de direita querendo fazer uma coisa que seria mais fácil de ser feita num ambiente de esquerda, e um sujeito de esquerda tendo que defender uma população de uma afronta a direitos individuais, que seria mais fácil de defender com argumentos liberais. Então, além de tudo, tem essa ironia na história, de modo que todos os argumentos, tanto para defender como para ser contra, são meio frouxos, porque as posições estão meio que invertidas, aí, meio deslocadas. Assim. Bom, eu acho que nem vou ter como comentar tudo o que você falou, mas voltando aos juízes, né, e que talvez resvale aí um pouco sobre o que a gente está falando, né? No caso deles, eles consideram uma injustiça, sei lá, nesse caso, eles não quererem tirar o auxílio moradia deles. O que eu acho, putz, chega até a ser triste, né? Não é o fato de eles estarem defendendo algo que eventualmente eles têm direito, mas que isso fosse resultado da defesa do conjunto de direitos que eles defendem e que não são só deles, né? Então, quando a gente vê tudo que está acontecendo no Rio, ou seja, a gente está falando sobre a necessidade de busca e apreensão onde você não pode ser coletivo. Por quê? Porque essas pessoas que moram na favela e que já são vítimas das milícias, do tráfico, né, por imposição da realidade, ou seja, não tem como eles simplesmente quererem fugir disso sem arriscar a própria vida. Os direitos dessas pessoas são sistematicamente desconsiderados, infringidos todos os dias, né? Então, essa sanha vingatória dos juízes, né, com a Lava Jato, que a gente já falou no último episódio sobre política, que foi a condenação do Lula, que o Lula fez merda, para mim é com certeza, mas que ele está sendo perseguido pela justiça, para mim também é com certeza, porque há uma discriminação aí de quais direitos os juízes defendem, a começar por eles próprios, ou quando eles decidem vingar o país dos corruptos que eles não gostam, né, que não são todos. Então, a gente vê aí o Aécio, o Perrella, o PSDB de São Paulo, o Paulo Preto, a própria quase ministra do Trabalho, né, tem denúncias de associação ao tráfico. Para ser a única candidata a conseguir ter exposição naquela região, e quando você bate isso com a quantidade de votos daquela região, ela foi a que teve mais votos. Então a gente está falando aí de um Estado corrupto como um todo, e corrupto não só de forma talvez objetiva, como o PMDB, a cúpula do PMDB do Rio, e o PMDB em geral, né? Enfim, acho que o PMDB não salva ninguém. Talvez aqueles PMDBistas que a gente diz que são os honestos ou
outros que você se associaria, né, como diz o Ciro Gomes, como o Requião, aquele outro cara do Nordeste que eu esqueci o nome dele, mas que já é um tiozão. Esses daí, provavelmente, eles são vistos como mais limpinhos, porque dentro do próprio partido eles não têm o poder que os outros que exercem esse poder no PMDB têm, mas provavelmente estando no lugar desses PMDBistas mais poderosos, seriam também esses mesmos que a gente conhece. Por um outro lado, os juízes, né, que ao correrem atrás de justiças seletivas, ao meu direito ao auxílio moradia, né, sendo que eles acabaram de ver a CLT derreter na frente deles e não vi nenhuma atitude, nem que fosse para ponderar sobre o que estava acontecendo com a maioria dos brasileiros, né? E eu não sei se eu comentei antes, mas seria legal eles entrarem em greve, porque acho que o próprio Supremo julgou que hoje funcionário público que entra em greve deixa de receber no período que está em greve. Então vamos ver se os juízes têm mesmo esse culhão de lutar pelo auxílio moradia e ficar aí um tempinho sem receber salário de greve. Isso seria bastante curioso e talvez demonstrasse ali algum desapego ao dinheiro, né? Mas duvido muito. Pô, acho que para finalizar, a gente não pode deixar passar em branco aquela papelão daquele Segovia, né, cara, assim, acho que um sujeito desse não tem mais respeito nenhum, né, quer dizer, o cara foi lá, falou uma merda, né, na verdade mostrou que, né, deu sinais de tudo o que a gente já esperava, né, um sujeito ali indicado pelo Sarney para ser chefe da polícia só poderia servir para livrar os políticos do PMDB, a começar pelo Temer, né? Aí dá aquela declaração bizarra na entrevista dele, é chamado a se explicar pelo ministro Barroso, aí o sujeito vai lá e diz que, bom, não foi nada disso que eu quis dizer, enfim, diz tudo que ele diz, inclusive, né, os delegados lá tendo se sentido ameaçados e tal. E, enfim, né, o sujeito é isso, né, o sujeito também é outro que é um sujeito que não tem dignidade nenhuma, né, cara, um sujeito desse, assim, já podia ter renunciado, né, já passou do tempo dele renunciar, porque, cara, imagina, não tem moral nenhuma com seus comandados, mas é isso, né, o cara não tá lá para isso, né, o cara tá lá para, evidentemente, ele não vai renunciar. Outro sujeito, né, na mesma linha do sangue, desse sangue de barata aí, é o próprio Pezão, né, que também, cara, o Pezão acabou, né? Ele tinha que renunciar. Mas o tal do Segovia, pelo amor de Deus, né, cara? Que bicho desprezível, né? Sim, ou seja, ele simplesmente, de todas as desconfianças que haviam em torno dele, ele poderia manter essas desconfianças em aberto, mas ele preferiu simplesmente confirmar todas, né? Então, alguém que foi indicação do Sarney, substituiu aí um delegado federal que já durava bastante tempo, e a função do chefe da Polícia Federal é simplesmente ficar quieto, né? Se você vê esse que saiu agora, porra, o cara é impecável, ele ficou quieto o tempo inteiro, né? E curioso que ontem mesmo no Jornal Nacional, provavelmente isso deve voltar hoje no Fantástico, a Globo conseguiu acesso o delegado que está cuidando da investigação do Temer, ele pediu mais 60 dias para investigar, dizendo, inclusive, que ele, em dezembro, tinha pedido à Procuradoria-Geral da República autorização para fazer abrir o sigilo bancário de algumas outras pessoas, porque parece que quanto mais eles se aproximam do Temer, né, eles encontram mais evidências de lavagem de dinheiro e de corrupção relacionada ao Porto de Santos. Que inclusive na notícia de ontem foi uma corrupção que envolveu o próprio Wesley, o Joesley lá, a JIF, porque eles estavam construindo alguma coisa lá que eles compraram da tal da Rodrimar e estavam construindo para lance da Eldorado Celulose, né, para descarregar, enfim, coisa de logística lá de Porto. E o
o órgão do estado de São Paulo tinha barrado a obra, o Temer foi atrás disso, né? Ligou para o próprio órgão ainda enquanto vice-presidente e conseguiu liberar a obra. E aí mostraram essas críticas do delegado à procuradoria que não teria respondido essa requisição para ampliar aí a quebra de sigilos bancários, porque eu acho que a Raquel Dodge ela já viu que o Temer está blindado, então eu acho que ela está tentando ser um pouco mais prática. Eu prefiro seguir com os casos que não envolvem o Temer do que tentar insistir com o Temer mais um pouco, né? Então acho que ela vê isso como um dispêndio de recursos, mas como a gente está falando de Segovia, só para mostrar que na entrevista o Segovia diz que provavelmente seria arquivado porque não tinha nada. Ou ele não tem a informação que todos os brasileiros passaram a ter desde ontem, ou ele já estava dando um indicativo aí para o delegado que era melhor ele deixar isso para lá. Ou seja, o que o jornal mostrou ontem é exatamente o contrário da fala do Segovia, que parece que existe muito indício de que houve algo, né? E só para finalizar também, algo muito estranho, muito esquisito, que, por exemplo, se os caras fossem petistas, isso nunca estaria acontecendo, porque a Lava Jato já mandou ir buscar gente no hospital, já mandou petista, né? Já fez o escambau para conseguir depoimento de todo mundo, mas o tal do Coronel Lima, que é o parceiraço do Temer, e que segundo a matéria de ontem é inclusive o laranja do Temer numa fazenda que ele tem no interior de São Paulo, ou seja, seria o sítio do Lula do Temer, né? É um amigão do Temer que é dono do lugar, mas quem é o dono verdadeiro mesmo é o Temer. Então é o tal do Coronel Lima, que ele já está há mais de 8 meses postergando o seu depoimento com atestado médico. Então aquele atestado médico que a gente tenta conseguir no trabalho para não ir trabalhar, ou na escola para conseguir fazer uma nova prova, não, eu estava doente. O cara há 8 meses consegue adiar depoimentos importantíssimos, né, para solução, para resolução dessas investigações, e o cara consegue adiar e nada acontece. Feijoada, né? Então, infelizmente, é o Brasil que nós temos aí atualmente disponível. Acho que é isso daí, né? Acho que vamos deixar as partes do mundo para outro dia, acho que a gente já falou demais. Gostei dessa formulação aí do sítio do Lula do Temer, acho que isso aí vai ficar também marcado, velho. É isso aí que a gente tem para hoje, vamos ver o que nos espera no próximo mês aí. Acho que um abraço a todos aí, né, e que Zeus cuide do Rio de Janeiro. Sim, que muita sorte aí aos cariocas, é uma pena o que está acontecendo com vocês, mas enfim, que melhore alguma coisa ou nos ajude a escolher governantes melhores em outubro, novembro, que já seria um ganho, né? Valeu.